Paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero fazer uma pergunta aqui para o pós-tribulacionista, ok? Todos os pós-tribulacionistas creem que Jesus só vem depois da grande tribulação. E usa Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, logo após aquela grande aflição, ok? Então está falando da grande tribulação que nós vemos que ainda não começou, que vai começar no período que nós cremos, depois do arrebatamento haverá uma falsa paz, depois virá uma grande tribulação. Está lá em Apocalipse capítulo, Mateus capítulo 24, versículo 21, nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Então nunca houve e jamais haverá, entendeu? Tão grande aflição como naquele grande dia, no período da grande tribulação. Então muitas pessoas dizem que já estão vivendo na grande tribulação. Se já estamos vivendo a grande tribulação, quer dizer que hoje eu dormi, fui para o culto à noite, cheguei em casa, tomei meu café, dormi, acordei, estou aqui gravando. Que tribulação boa é essa? Ok? Nós não estamos passando a grande tribulação. A Bíblia fala sobre aflição. O que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflição. Então, aflição todos têm. Aflição, perseguição, tribulação, mas não é a grande tribulação. Nós vemos que muitas pessoas passou por tribulação e ainda passa. Tem muitos cristãos morrendo, mas grande tribulação significa no mundo todo. A grande tribulação, ok? Mas vamos lá. A pergunta que eu faço para o pós-tribulacionista é essa. Mateus capítulo 24, versículo 42 diz assim: vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ok? Então veja só. Essa palavra nos mostra aqui que o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, ó, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Quando nós entendemos a questão de vigilância, a Bíblia nos relata que vigilância é para hoje, não é para amanhã. Ok? Então, eu nunca vi um vigilante estar lá na prontidão, está dormindo. Não, ele tem que estar em vigilância. Ok? Então, a Bíblia Sagrada nos mostra que devemos estar em vigilância contra o diabo, porque o diabo está ao vosso derredor. Também devemos estar em vigilância contra a carne, porque a Bíblia diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então devemos estar em vigilância. E o terceiro é que nós devemos estar em vigilância sobre a morte, porque nós não sabemos também o dia que nós poderemos morrer, ok? De repente, dá uma morte súbita e a gente cai, pronto, partiu. Então tem que estar em vigilância. Agora, essa vigilância aqui, a respeito da vida de Cristo, Mateus capítulo 24, versículo 42, vigiais, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Então a pergunta é para os pós-tribulacionistas: vigiai contra o diabo é para hoje. Vigiai contra o pecado é para hoje. Vigiai sobre a morte também. Nós não sabemos disso que nós devemos morrer, então tem quem está em vigilância. Agora, a vigilância a respeito da volta de Cristo, para o pós-tribulacionista, ele está esperando Jesus hoje? Não. Então, como é que ele explica essa questão de vigilância? Ok? Essa é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista. Porque se Jesus só vem depois da grande tribulação, ainda falta vários sinais para acontecer. Quais os sinais? O anticristo, a grande tribulação, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, haverá a batalha do Armagedon, haverá 2 testemunhas que vão pregar o evangelho e vai morrer em praça pública e vai ressuscitar, e ainda não aconteceu. O evangelho vai ser pregado no mundo todo, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. O evangelho ainda não foi pregado no mundo todo. Okay? Haverá a batalha do Armagedon, haverá a marca da besta, haverá perseguição contra os santos, uma grande multidão que vai morrer lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14. Essa grande multidão que vai morrer por não negar a Cristo e não aceitar o governo do anticristo. Então a pergunta que se faz é, se não aconteceu nenhum fato desses sinais, ainda não aconteceu, então para que está em vigilância a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Como você explica, pós-tribulacionista, a questão de vigilância se Jesus não vem hoje, só vem depois da grande tribulação? Essa é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista responder. Ok? Agora nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja será arrebatada a qualquer momento. Existem
dois momentos, duas fases: arrebatamento e a vinda de Cristo em glória para Israel. Arrebatamento, Jesus vem a qualquer momento. Então, por isso que a Bíblia diz: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Por isso que eu sou pré-tribulacionista. A vigilância é para hoje, não é para amanhã. Então, Jesus vai arrebatar a sua igreja a qualquer momento. O que vai acontecer? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. A igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Ok? Cristo vem nos ares, a igreja sobe. Ok? Só que a questão é, arrebatamento secreto, muitas pessoas dizem que não existe arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto é Cristo para o mundo. Cristo vai arrebatar a sua igreja, mas ele não vai, o mundo não vai ver Cristo, ok? Porque a igreja sobe, Cristo não desce aqui na terra. Então a Bíblia diz lá em 1 carta de João, capítulo 3, versículo 2, assim como ele é, nós veremos. Então a igreja vai ver Cristo. Então Cristo para a igreja não é secreto. Agora Cristo para o mundo, sim, é secreto. O mundo vai saber que a igreja subiu? Sim, com certeza. Vai sair a notícia, sumiu o povo da terra, ok? Agora, por que nós cremos na segunda fase que Jesus vai vir para Israel? Porque lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4 e 5, diz que Jesus vai pisar aqui no monte. Arrebatamento, ele não pisa no monte, ok? Apocalipse, capítulo 1, 7, todos os olhos verá. Então, aí é nesse momento que todos os olhos verá quando ele vier para Israel. No arrebatamento, ninguém vai ver Cristo, ok? Segundo ponto, terceiro, né? Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, Jesus vai separar bode e ovelha. Haverá um julgamento aqui na terra. Então, se é aqui na terra, se essas ovelhas é a igreja vai encontrar o Senhor Jesus aonde? No céu ou na terra? Se esse julgamento é aqui na terra e essas ovelhas for a igreja, ok? Este é o problema para o pós-tribulacionista responder. Então, ele vai ter que separar bode e ovelha. E quando termina da separação, Jesus diz assim, ó, apartai de mim, vós que eu não conheço. Os ímpios serão lançados no lago de fogo. O que acontece? Enquanto destrói o ímpio, que será julgado todos os ímpios, entendeu? As ovelhas, Jesus vai dizer, vem de bendito meu Pai, possuir a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Então essa herança é onde? O reino milenar, aqui na terra. Então na visão pós, se essas ovelhas é a igreja, não vai para o céu, continua aqui na terra. Porque na visão pós, a igreja sobe, encontra Jesus nos ares e desce novamente. Se desce, então não foi para o céu. Ok? E ele entra no milênio. Só que tem um problema. Quem é que entra no milênio na visão pós-tribulacionista? Na visão pós-tribulacionista só entra a igreja. Só a igreja que entra, porque os ímpios serão destruídos. São os bodes. Sobra quem? As ovelhas, que é a igreja. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, diz que o diabo vai ser preso para não enganar as nações. Que nação são essas? Que só entra a igreja. Este é o problema para o pós-tribulacionista responder. Depois, Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 8, diz que depois de 1000 anos, o diabo será solto e enganará as nações. Que nação são essas que só entra a igreja na visão pós-tribulacionista? Ok? Então, na questão, termino. A vigilância é para hoje ou para amanhã? É para hoje. Então, você me responda, você que é pós-tribulacionista, responda essa pergunta, ok? E até mais. Se você quiser um debate com a minha pessoa, vou deixar o meu número do meu zap para a gente entrar em contato e conversar sobre o assunto. Aí você coloca 81, o 9, agora 87919875, ok? É o número do meu zap, para a gente conversar sobre o assunto. Quem está com a razão, pós ou pré-tribulacionista? Então a questão Mateus capítulo 24, versículo 42, vigiai porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Para você que é pós-tribulacionista, como você responde essa pergunta? Vigilância é para hoje ou é para amanhã? Ok? O interessante é que a questão da vigilância, e o pós-tribulacionista só disse que Jesus só vem depois da grande tribulação. Como é que ele espera essa questão de vigilância a respeito da vinda de Cristo? Ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.